Meu nome é Patrícia, eu sou a mãe da Sofia e vim contar um pouco de nossa história. Eu acho que a Sofia, antes da Sofia, você escutava pouquíssimo, quase nada sobre doenças com intestino curto, que a gente chama, ou falência intestinal. O caso Sofia teve um impacto muito grande na sociedade e na agenda da imprensa. Foi todos os brasileiros, né? Não só Brasil, foi o mundo inteiro, né? Personagens famosos. Eu costumo falar assim que existe uma profissional antes da Sofia e depois da Sofia. Infelizmente, ela veio a óbito, deixou um legado tremendo. Quando a gente descobriu que a Sofia tinha uma síndrome raríssima, que é a síndrome de Verdun, e precisava de um transplante multivisceral, que só existia fora do nosso país, foi desesperador. A síndrome de Verdun é uma doença genética, né? Que afeta a musculatura, a parte de motilidade do trato gastrointestinal. Ela não tem cura até o presente momento e ela causa uma disfunção no peristaltismo, ou seja, na motilidade do intestino e da bexiga. Então a pessoa come, né, no caso a criança, e os alimentos não progridem. Então essa é a síndrome de Verdun. Imagine você não ter nada, nenhuma condição financeira para ajudar seu filho e saber de que ele precisa de um valor milionário. A Sofia tinha a manifestação completa da doença, né? A doença tem algumas variações, mas a Sofia tinha a paralisia completa do trato gastrointestinal, tinha uma bexiga bem dilatada, e a Sofia tinha a paralisia da musculatura da íris também. Foi então que, sem ter muito o que fazer, na verdade estávamos perdidos. Estávamos perdidos sem saber o que fazer por ela. Foi quando a minha tia teve a ideia da campanha e eu não vou mentir para vocês. Quando ela falou da campanha para mim, eu disse que eu não aceitava porque eu não teria coragem de expor a minha filha. E os dias foram passando e eu vendo que não tinha não tinha o que fazer a não ser isso, a não ser pedir para ela. E eu liguei para minha tia e falei que eu aceitava. O caso da Sofia entrou para nós no ano de 2014 com simples transferência da Sofia da cidade de Campinas para a cidade de Sorocaba, né, onde o pai da Sofia, o Gilson, ele tinha um convênio médico, e esse convênio médico na época negou-se a receber a filha do casal, no caso a Sofia, dizendo que já era uma doença pré-existente, né, e nós entramos primeiramente no Fórum de Votorantim para que ela viesse de Campinas, onde ela nasceu, né, na Unicamp, para ficar internada aqui num convênio médico na cidade de Sorocaba. Em primeiro momento, esse trabalho foi feito pela Defensoria Pública, né? Eu sou defensor público na cidade de Votorantim e o que me foi passado era somente essa transferência. Então, nós entramos com uma ação junto à Justiça Federal aqui na cidade de Sorocaba,
Em primeiro momento, a juíza federal, na época, entendeu que não era, que a cirurgia era feita aqui no Brasil, né, através de um laudo médico do Hospital da Criança em São Paulo. Veio a informação para a juíza que realmente realizava-se esse tipo de cirurgia aqui no Brasil. Conseguimos, depois de 4 meses de luta na justiça. Então você socorre a uma instância superior para que um desembargador possa corrigir uma falha ou uma decisão de um juízo de primeira instância. O desembargador também tentou colher provas para ver se realmente aquilo que eu estava aduzindo no agravo do instrumento era verídico. Após retornar esse laudo médico do Chap-Chap ao desembargador Márcio Moraes na época, ele informou que, infelizmente, no Brasil não estava capacitado para fazer esse tipo de cirurgia no nosso país e que o médico que nós informamos na época, que seria o Dr. Rodrigo Viana, seria o melhor do mundo para fazer esse tipo de cirurgia. Esse caso da Sofia eu conheci através da mãe dela mesmo, que me contactou, ela me achou através, acho que da internet, pelo que eu fiquei sabendo. Ela foi atrás de uma solução, né, para a Sofia e acabou chegando no meu nome e me contactou. Daí começou o processo em si, né? A União falou, opa, peraí, é $1 milhão, eles também têm os recursos deles, né, para fim de tentar caçar essa liminar com relação ao desembargador. Então eles entraram com outro agravo, que seria um agravo regimental. O que seria o agravo regimental? Agravo regimental, você tenta caçar a decisão desse desembargador com relação aos outros desembargadores que também são de uma colenda Câmara do Tribunal Regional Federal. Eu quero uma liminar, eu quero pena de multa. Daí o próprio desembargador deu uma pena de multa na época de R$100 mil por dia. Pois bem, nada disso foi cumprido, né? Então nós verificamos, não tinha mais o que se fazer. Pena de multa já estava sendo cobrada, determinação judicial não estava sendo cumprida. Qual foi então o meio mais drástico que eu tomei na época? Eu pedi a prisão do ministro da Saúde. Eu pensei em desistir da campanha, foi que o meu advogado disse que não, porque poderia ser que demorasse muito mais do que o tempo que a Sofia teria. Então o que eles fizeram? Eles pegaram $1 milhão e pum, depositaram numa conta judicial aqui na cidade de Sorocaba. Só que não era isso que eu queria, né? Eu queria uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar. Tanto é que esse dinheiro, ele está até hoje depositado numa conta judicial aqui na cidade de Sorocaba. Então, ele disse, continua com a campanha, o que sair primeiro vai. Deixamos tudo pronto. Para quê? Para que a União chegasse e pagasse cada serviço a ser feito. Só não esperava a repercussão que desse. A repercussão que teve foi enorme. Nos surpreendeu muito, mas graças a essa repercussão, a gente conseguiu tudo que a minha filha precisava. Você tem acompanhado no Hoje em Dia, todos os dias, né, praticamente, a campanha da pequena Sofia. A gente abraçou essa causa. E aí enviaram pra gente essa sugestão, falando que tinha uma menina com uma síndrome rara, com uma doença rara, que estava precisando de ajuda. E eu escrevi essa matéria
meio que de uma maneira despretensiosa, no objetivo de divulgar a campanha que eles estavam fazendo. E a gente começou a sentir uma repercussão muito forte disso e a gente foi a fundo. Porque até então era uma história desconhecida, a gente só sabia pela internet. Eu me recordo que foi um caso que começou como tantos outros, né? Porque não tinha sido o primeiro caso de crianças doentes. E a gente foi criando esse vínculo a ponto de vários dias, assim, chegou um nível que eu achava que a Sofia era minha parente, assim, era uma coisa muito próxima mesmo. Quando a gente sabia que ia ter algum procedimento ou alguma avaliação ou alguma coisa, eu ficava apreensiva, eu orava para que tudo desse certo. Depois, quando o jornal continuou na cobertura do caso, a gente começou a perceber que não era mais um caso, né, como tantos outros, era um caso que começou a se destacar. E eu lembro que eu pedia muito para Deus que eu queria terminar de contar essa história, de alguma forma que esse ciclo se fechasse na minha vida. E era o meu último dia aqui no G1, eu trabalhava à noite, assim, era meu último dia e no dia seguinte eu já ia pro novo departamento. E nesse último dia, tava perto da Sofia embarcar. Daí, graças a Deus, veio esses pagamentos, a Sofia foi enviada para os Estados Unidos, né? E aí o advogado me ligou, ele falou assim, hoje ela vai viajar, hoje ela vai embarcar. Eu falei, nossa, que legal, porque vai ser meu último dia, eu vou escrever a última notícia que ela foi para Miami, encerra esse ciclo e eu passo a história que eu cuidava com tanto amor para outra pessoa. Acabou o meu expediente e nada dela embarcar. Eu falei, meu Deus, né? Tipo, poxa, eu vou terminar essa história assim, sem nada. E eu fui para casa. E aí, quando foi umas 9 e pouco da noite, meu telefone tocou, era o advogado, ele falou assim, 40 minutos o avião vai sair do aeroporto. Eu falei, meu Deus, desliguei o telefone, liguei pro meu gerente, falei pra ele, Zana, ela vai embarcar e a gente precisa ir lá. Ele falou, não, taca o pau e vai. Então, quando aquele avião fechou, junto com ele fechou um ciclo profissional pra mim no G1. E eu não podia ter encerrado de melhor forma. A ação judicial saiu primeiro e a gente conseguiu trazer nossa filha. Como é uma doença generalizada do aparelho digestivo e a Sofia já tinha cirrose do fígado, ou seja, a nutrição parenteral causou uma doença hepática grave na Sofia. Então ela, na verdade, precisava de todos os órgãos do aparelho digestivo. Então ela precisava do estômago, precisava do fígado, precisava do duodeno, do pâncreas e do intestino delgado, né? E a gente acabou fazendo o transplante de todos esses órgãos e ainda colocamos o intestino grosso também. A cirurgia dela foi boa, foi uma cirurgia difícil, porque ela tinha cirrose já e tinha muitas aderências na barriga, né? Ela tinha uma bexiga também muito grande, que atrapalhou um pouco a colocação dos órgãos, mas a Sofia evoluiu bem no pós-operatório, né? Ela teve praticamente nenhuma complicação e foi de alta, e acho que antes de 2 meses ela já estava de alta. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração.
E morreu nos Estados Unidos a menina Sofia Gonçalves de Lacerda, que comoveu o Brasil na luta pela vida. Sofia passou por um transplante de 5 órgãos. Chegou a ter alta, mas pegou um vírus e nos últimos dias ficou na UTI. A Sofia morreu de uma doença viral, né? Então a Sofia evoluiu bem do transplante, saiu da nutrição parenteral, começou a se alimentar, estava bem, estava super estável. E ela provavelmente teve algum contato com algum vírus que ela acabou pegando uma doença, né? Começou com uma doença respiratória, ela fez uma pneumonia e aí ela ficou fraca, né, com essa doença. E aí ela fez uma superinfecção com um vírus chamado citomegalovírus, né, que é um vírus que é oportunista, ou seja, ele toma vantagem quando a pessoa está fraca, né? E aí ela evoluiu com uma pneumonia muito grave e acabou falecendo na pneumonia. E naquele momento ficou evidente um clima de luto, de consternação e de muita tristeza por parte dos leitores do jornal que se manifestavam por meio das redes sociais, né, nos comentários das notícias, desejando força para a família. E a redação também ficou muito triste, a gente percebeu um clima de tensão e de tristeza mesmo, né, por parte dos colegas. Eu também quero falar sobre a ONG Luz de Sofia. Luz de Sofia. É um nome muito bonito, né? E assim, eu quero muito agradecer a Amanda pela essa ideia que ela teve. O amor que as pessoas têm por ela, têm por outras crianças, o amor que uma pessoa solidária tem pela outra, ela conseguiu através de redes sociais. Foi quando eu tive a ideia de criar um brechó online, né, com coisas seminovas para poder... E aí comecei a pedir doação de brinquedo, roupas, coisas que tivessem em bom estado para poder vender, né? Assistindo a televisão, eu vi todo o caso da Sofia. Comecei a acompanhar e aí a Amanda chegou aqui com o mesmo caso, assim, casou a história e aí a Amanda falou, eu ajudava, depositava, né, o valor para ela. E aí eu falei assim, vamos fazer um movimento maior, assim, vamos crescer essa ideia. Em dezembro a gente fez o primeiro bazar solidário, aí foi quando a gente anunciou, né, que o projeto se chamaria Luz de Sofia. Aí a gente fez uma continuação no grupo Bazar Solidário, Brechó e Bazar Solidário Luz de Sofia. Depois eu criei a página, né, que é a ONG Luz de Sofia. E aí começamos e aí, assim, hoje a gente tem quase 40 crianças. A gente precisa fazer um movimento que gere um dinheiro e a gente pensou em evento. E aí logo depois veio essa ideia de vender, né, produtos e toda a renda revertida para a ONG. A avó de uma amiga faleceu e no dia seguinte ela chegou na casa da minha avó, um carro cheio de coisas, né? E ela falou, Amanda, isso é para você mandar para as crianças. Eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Aí a prima do meu esposo deu a ideia da gente fazer rifas. E aí pegava o dinheiro da rifa, aí foi assim que surgiram os packs. A gente fez o segundo bazar, agora em julho, e a gente conseguiu comprar maquinário de segunda mão para fazer as camisas. Antes a gente pagava para fazer, né? E aí hoje a gente faz as camisas, a gente confecciona as canecas, e aí é mais uma forma de entrada de dinheiro para poder pagar esses packs. Porque não dá para ficar só de rifa, né?
Por exemplo, a Nicole tem glaucoma congênito, ela nasceu sem enxergar. E, por exemplo, teve o óculos dela, né? E aí todo mundo contribuiu para ajudar para comprar o óculos que ela precisava. Aí houve a oportunidade de se criar a página da Nicole. E quando chegamos em Miami, que a Ani fez a cirurgia, ela foi um sucesso e acabou que virou notícia mundial. Exausta de 3 dias sem dormir, exausta de tantas emoções, assim, eu chego no apartamento ainda, a ficha não tinha caído que a minha filha estava enxergando, ela ainda estava com os tampões. Eu e várias pessoas, assim, a gente se adora, sem a gente nem se conhecer, entendeu? A gente participa até hoje da ONG Luz de Sofia, que foi criada por conta da Sofia. E nós, anos passados, antes de ir para Miami, tivemos a oportunidade de conhecer a criadora da ONG, que é a Amanda. Muitas são mães de outros filhos, né? E o custo com essas crianças é muito alto, né? Tem leites de 150, 250, a lata dura 3 dias. Tenho 36 anos, sou casada, eu tinha 5 filhos, comigo agora só tem 4. Minha rotina, vou falar pra você, não é fácil não. É bem difícil, bem complicado, mas cada dia pra mim é uma vitória. As pessoas acham assim, se admiram com a minha história, porque eles falam, não sei como é que você consegue tirar de letra com 3 crianças especiais. E eu consigo na medida do possível, entendeu? E auxílio aqui eu só conto com o do meu marido. Até meu dia eu posso contar com ele em casa. Depois do meu dia ele sai para trabalhar, porque ele tem que trabalhar, se não trabalhar como é que a gente vai viver, né? O que eu não consigo eu peço socorro. Há muitas pessoas que me ajudam, exclusiva a ONG da Luz Sofia. Eu estava falando até pro meu esposo ontem, é coisa de Deus, né? Porque foi através da Valentina, a gente fez uma campanha para ela. E a gente chegou ao conhecimento da Amanda, que até então eu não tinha conhecimento. Da Valentina, ela precisava de um aparelho BiPAP, para poder ela respirar melhor. Isso aí eu dei entrada tudo pela justiça. Inclusive, quando fez 1 ano que eu dei entrada, as coisas dela saiu tudo, mas infelizmente ela não estava aqui para poder usar. Continua a página ainda, não desfiz dela não. Que agora é Valentina olhando pelos irmãos. A ONG Luz de Sofia é algo que é muito bonito e tem me admirado muito, né? Eu tenho admirado muito isso, porque é algo que está crescendo, é algo que realmente você está vendo frutos. Está vendo várias crianças sendo ajudadas. Embora eu tenha ficado um pouco distante disso, mas sempre que eu converso com a Amanda, ela me fala dos projetos, ela me fala das crianças e é gratificante ver esse trabalho. E eu não vejo a hora de podermos voltar no Brasil e se juntarmos à ONG e fazer realmente com que ela cresça mais e mais e podermos ajudar mais e mais outras crianças. E muitas vezes eu estou desanimada durante o dia, sabe? Às vezes dá vontade assim, eu vou chutar o balde, não vou mais fazer, não quero mais, não consigo a ajuda suficiente. E aí toco o telefone, alguém manda uma mensagem. É assim, impressionante. Eu falo assim que a Sofia é um anjo para mim. Ela e todos os anjinhos que já partiram. A sensação que eu tenho é que, tipo assim, titia, não desiste. Embora muitos acreditam que o governo tenha pagado tudo aqui para nós, não é verdade. O governo só pagou o transplante da nossa filha. O resto foi tudo com o dinheiro dela. Alguns valores sim, né? Alguns valores ainda estão depositados em conta corrente, né? Então eu falo para a Patrícia que todo e qualquer valor que seja gasto com referente à doação, né?
é necessário comprovações. A gente ainda está aqui nos Estados Unidos acompanhando os estudos, que é para descobrir o porquê da Sofia ter nascido com a síndrome de Verdon e porquê que o meu outro filho também nasceu com essa síndrome, que foi o meu primeiro, viveu apenas 29 dias. E eu não quero perder essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, que é de descobrir isso. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas para mim não importa também, porque o que me importa hoje é saber isso, porque além de estar nos ajudando, vai estar também ajudando a humanidade inteira. Mesmo eu sabendo, através dos médicos, que a minha filha é única no mundo com o gene que causou essa síndrome, eu não perco a minha esperança de descobrir logo. E a partir do dia que a gente tiver a resposta, a gente voltar para nossa casa. A gente está conseguindo nos manter aqui, graças a Deus. Meu marido tem trabalhado, tem arrumado trabalho com os amigos que moram aqui. Muitos amigos têm nos ajudado aqui. Um processo dessa magnitude, você ter uma decisão tão rápida do judiciário, né? Isso que ficou também evidenciado, não só para as pessoas leigas, mas com os colegas do judiciário, que é quase impossível. Eu acho que a Sofia, antes da Sofia, você escutava pouquíssimo, quase nada, sobre doenças com intestino curto, que a gente chama, ou falência intestinal, ou seja, a necessidade do transplante é grande. Você tem pelo menos 2 pacientes para cada 1 milhão de habitantes que necessitariam de um transplante de intestino multivisceral. Então, acho que a Sofia deixa esse começo, né, de um alerta para que a população, tanto a população como a população médica, pudesse entender que, primeiro, você tem que diagnosticar essas doenças, segundo, tem tratamento, e terceiro, a maioria das pessoas e dos médicos nem sabia que existia transplante de intestino ou que você pudesse transplantar todas as vísceras do abdômen, né? Ela nasceu e o meu mundo, eu tenho certeza que ela mudou, e o mundo de tantas outras pessoas. Eu acho que a campanha Ajude a Sofia trouxe um pouco de esperança para as pessoas. As pessoas puderam ver, poxa, eu posso doar e esse dinheiro chegar no lugar certo. O legado que ela deixou, né, eu acho que assim, a mobilização, né, ela uniu pessoas. Pude entender então que um anjo me fez acordar.